Uma boa tarde, muito obrigado, senhor presidente, excelentíssimo senhor Sigurd Roberto Bentson, eminente relator. Quero registrar a presença também do nosso corregedor eleitoral, demais julgadores, doutora Cláudia, doutor Júlio, doutor Anderson, doutor Guilherme, que se ausentou temporariamente, doutor José Rodrigo Sade. Meu cumprimento também aos ilustres advogados que falaram da tribuna no dia de hoje. Parabenizo os doutores pelas suas falas, doutor Bruno, doutor Luiz Eduardo, doutor Gustavo e doutor Cássio. Pretendo ser pontual e objetivo nas considerações que passo a fazer, senhor presidente, considerando que diversas premissas já foram bem estabelecidas pelos que me antecederam, e assim como também o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral é conhecido desde o último mês de dezembro. A controvérsia principal reside, a nosso ver, nos valores empregados em atos de pré-campanha realizados pelos investigados durante os anos de 2021 e 2022 e a relação desses, efetivamente, com a candidatura. A relevante controvérsia acerca da natureza e do montante das despesas apontadas e que se mostram relevantes à análise do mérito, como se pôde perceber das manifestações das partes. Há uma grande divergência quanto a isso. No entanto, é possível apontar, dentre as despesas constantes nestes autos, algumas que claramente são destinadas ao então pré-candidato, assim como outras em que, ao menos, a Procuradoria Regional Eleitoral não identificou qual seria o tipo de despesa ou mesmo quem seria o beneficiário. Há ainda aquelas despesas, e aqui eu já entro numa questão pontual de esclarecimento do parecer, em que há um benefício parcial em meio a outros pré-candidatos, senhor relator. Nesse último caso, o Ministério Público Eleitoral lançou mão de um critério de proporcionalidade objetiva, sem considerar eventual preponderância da participação de um ou de outro pré-candidato na destinação daquele recurso. Cabe esclarecer que não se tratou de fazer uma proporcionalidade objetiva em todo e qualquer caso. Como se viu, extensa parte do parecer em que se analisaram as despesas. Procurou-se, antes de tudo, individualizar cada uma delas, procurando mesmo em cada contrato, nota fiscal, relatório, qual seria a destinação do serviço, qual correligionário, qual assessor estaria embarcando nesta ou naquela viagem, qual a destinação de cada evento. E mais, tampouco se utilizou de proporcionalidade quando não se identificou, é preciso deixar claro, quando não se identificou a destinação ao pré-candidato investigado. Até porque, se não foi possível identificar o destinatário do serviço, então não foi imputada a despesa. Enfim, quando identificado, no entanto, que o investigado, futuro titular da chapa, era beneficiário, ainda que parcial, daquela despesa, então era preciso atribuir algum valor. E foi aí que entrou esse critério de proporcionalidade objetiva. E esta proporcionalidade ela não vem para o bem ou para o mal de nenhuma das partes, né? Nada impediria que se fizesse um balanceamento por tipo de campanha, então, já que nós temos diferentes candidatos, muitas vezes, numa campanha de eleições gerais. É verdade que determinado candidato poderia ter, eventualmente, uma destinação ou proporcionalmente o benefício fosse menor, em determinado caso? Pode ser. Mas pode ser que fosse bem maior. Pode ser que um determinado candidato tivesse uma relevância maior para a realização de um transporte, de um evento. O fato é que, como foi dito antes, é necessário encontrar um critério, realmente. E o critério selecionado, obviamente, sujeito ao escrutínio da corte, certamente poderá ser aprimorado, mas precisa haver um critério. Não haver nenhum critério importaria, com a devida vênia, abster-se de investigar a realização dessas despesas. Por isso que é do parecer que a autorização para a realização de despesas de pré-campanha não pode implicar em concessão de carta branca para o emprego irrestrito de recursos financeiros para a promoção pessoal e de eventual pré-candidatura. Eu diria até que praticamente não há debate, sobre a premissa jurídica quanto à possibilidade de abuso de poder econômico em pré-campanha, assim como quanto a algumas referências de percentual mesmo.
o pressuposto que a Procuradoria Regional assume neste ponto me parece ser o mesmo assumido pelas partes, inclusive pelos investigados em suas alegações finais. O Dr. Guedes mencionou outros percentuais aqui, sim, está citado nas suas alegações também. A divergência da Procuradoria com relação às alegações finais claro, como sempre, em relação aos valores imputados, sobretudo quanto aos critérios. Daí a importância de eu destacar, nesse momento, a relevância desse ter um critério. Mas quanto à possibilidade, não há dúvida. E sabemos também que são escassos os precedentes a destrinchar essa possibilidade direta e concretamente. A dificuldade está em encontrar qual é o caso concreto que se aplicasse com perfeição. Porém, é preciso dizer que não faltam indicações do TSE quanto à necessidade de modicidade das despesas de pré-campanha. Eu cito aqui o exemplo da Resolução 23.610, que dispõe sobre propaganda eleitoral. Esta resolução ela é de 2019. Em 2021, ela recebe, senhores julgadores, o artigo 3º-B, que trata do impulsionamento de conteúdo político eleitoral e traz como referência, desde logo, a necessidade de moderação dos gastos. Agora, em 2024, há pouco mais de um mês, esse artigo recebeu uma nova redação, a partir da Resolução 23.732, que traz requisitos para a licitude do impulsionamento pago de conteúdo político eleitoral, e, entre eles, estabelece que os gastos sejam, inciso 3º, moderados, proporcionais e transparentes. Como é próprio do direito eleitoral, para além de olhar as resoluções e, naturalmente, a doutrina, é necessário ter em seguida um olhar para a jurisprudência. E é na jurisprudência que nós vamos buscar critérios de moderação e proporcionalidade. Assim é que foi citado, né, o agravo regimental no agravo do instrumento 924 de 2016, no qual se afirmou que a realização de gastos, conquanto não esteja de antemão condenada, pode ser coibida, sempre que assuma dimensões extraordinárias ou contornos abusivos. No recurso ordinário 60.1616-19, é afirmado, então, sublinho que o abuso do poder econômico, nos termos do citado agravo 924, prescinde de que os gastos realizados e os atos de propaganda sejam ilícitos. E, nesse ponto, eu faço talvez um parênteses na linha de raciocínio para dizer que é também do parecer que o Ministério Público Eleitoral não acolhe os fundamentos com a devida vênia quanto às demais causas de pedir, quanto à arrecadação, gastos ilícitos, corrupção e quanto ao uso indevido dos meios de comunicação. Sobretudo por não ter encontrado respaldo na prova dos autos. O ponto da Procuradoria aqui é que não é necessário que as despesas sejam ilícitas de per si. Estamos falando da aplicação irrestrita de recursos que podem levar a um desnível do pleito. E, no caso, estamos falando do impulsionamento da imagem do pré-candidato, seja pela realização de eventos, seja pelo impulsionamento midiático, seja pela preparação do, então, pré-candidato para o momento posterior. Em alguns casos, foi mencionado também da tribuna, algumas despesas vão aparecer, inclusive, depois na prestação de contas. Então, é natural que haja um paralelismo, de certo modo, das atividades que são feitas em pré-campanha com a da campanha. Nestes autos, há empresas que permaneceram. Por exemplo, uma empresa que oferece transporte e segurança, ela tem notas fiscais também na prestação de contas. Lembrando que a íntegra da prestação de contas da campanha ela foi juntada juntamente com a inicial da AIGES 4298. Eu estou afirmando isso, essa questão das notas fiscais, da manutenção das empresas, com base nas notas constantes do ID 43498807, páginas 27 e 39. Estabelecidas essas questões e esses critérios, o Ministério Público Eleitoral chegou a um montante. E dos precedentes antes citados, e que também constam lá do parecer, pensamos que um referencial de 10%, que é um referencial que aparece também em outras discussões da Justiça Eleitoral, é um patamar que pode servir de referencial.
E assim, considerando o valor que foi encontrado pelo Ministério Público Eleitoral, de 2.030.000, aqui em números redondos, isso representaria 39,78%, senhor presidente, do total das despesas contratadas pela própria campanha no momento subsequente. Aqui, eu preciso fazer um comentário em relação às questões dos honorários advocatícios. Elas são despesas de cunho eleitoral, elas devem ser registradas e declaradas. O que acontece é que elas não se sujeitam propriamente ao limite de gastos. Então, quando a PRE faz a proporcionalidade de despesas de pré-campanha com a campanha, ela considerou honorários nos dois casos. No entanto, somos instigados a fazer a proporcionalidade entre as despesas consideradas pelo parecer, excluindo os honorários. E se nós excluímos os honorários na pré-campanha, pelo que a Procuradoria tinha atribuído, é cerca de 355 mil. Quando olhamos para as despesas de campanha, verificamos uma despesa de honorários de 815 mil. Então, para que se faça a proporcionalidade, sempre insistindo, buscando um critério, façamos a conta, sem honorários num caso e no outro. E aí, como resultado, as despesas de pré-campanha adotadas pelo parecer sem honorários ficariam na casa de 1.670.000, enquanto as despesas de campanha não seriam 5.100.000, mas na casa de 4.200.000. E o resultado final dessa conta acaba sendo a manutenção do parâmetro de 39% da pré-campanha para a campanha. Há uma redução depois da vírgula, de 39,7 cai para 39,1. E é este o parâmetro, esse é o ponto. De que é bem acima do patamar de 10% ou de 20%, e extrapolando também até mesmo um 30% de gasto em pré-campanha, como foi mencionado aqui. A partir daí, o parecer faz a correlação disso com a quebra de isonomia entre os candidatos, considerando, sim, que uma campanha de nível nacional leva a ações que, direta ou indiretamente, trarão visibilidade também nacional, e considerando, inclusive, que se a mudança da pré-candidatura, a mudança de cargo pretendido, como aconteceu de presidente para senador, ela não é vedada, é necessário considerar que o referencial de análise das despesas efetuadas tem que ser do cargo efetivamente candidatado, porque é esta a campanha que vai ser, ao final e ao cabo, afetada. E, além disso, é preciso dizer que os dois candidatos, segundo e terceiro colocados, nesse caso, nós tínhamos ali uma liderança política de décadas do Estado do Paraná, que foi governador, foi senador, por vários mandatos, amplamente conhecido e com alto capital político dentro do Estado do Paraná. De outro, o segundo colocado, que ficou cerca de 4 pontos percentuais atrás nessa campanha, era o candidato apoiado pelo então presidente da República e candidato à reeleição, que teve mais de 55% dos votos válidos no primeiro turno no Estado do Paraná. E também pelo então governador, reeleito em primeiro turno com 69% dos votos. Uma aplicação de recursos adicionais e restritos e de preparação a essa campanha pode, de impulsionamento da figura do pré-candidato, pode desequilibrar esse pleito. E assim, caminhando já para o final, não identificamos participação do segundo suplente, o senhor Ricardo Augusto Guerra, devendo ser afastado da sua responsabilidade pessoal quanto à aplicação da sanção de inelegibilidade. E concluindo, senhor presidente, somente baseado no que consta dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral no Paraná manifesta-se pelo julgamento de procedência parcial dos pedidos, a fim de que se reconheça a prática de abuso de poder econômico, senhor relator, com a consequente cassação da chapa eleita para o cargo majoritário de senador da República e decretação de inelegibilidade do titular e do primeiro suplente. Agradeço a atenção e encerro aqui, senhor presidente.